Bom dia para todos. Ontem o reverendo Pedro falou sobre o Centro Cristão de Estudos, sobre o Vocatio, o Instituto Vocatio e o Emaús, e algumas pessoas me procuraram, a minha esposa, para ter um pouco mais de informação, e eu vou tomar esses primeiros minutos e falar um pouco sobre esses dois programas, que na verdade eles surgiram já há algum tempo, mas o ano passado, nesse longo processo de transição, eu tenho sido pastor da Igreja Presbiteriana do Planalto já por mais de quase 40 anos, uma igreja que começou conosco em casa, e o ano passado, então, nós concluímos um processo longo de uma transição muito bonita. E então, desde o início desse ano, eu estou vinculado à igreja, mas já não mais como pastor titular. E vinha pensando já há alguns anos, orando sobre o que fazer, como dar sequência àquilo para o qual Deus nos tem chamado. E eu tive uma influência muito grande quando nós tivemos o privilégio de estudar em Vancouver e, pela graça de Deus, nos aproximamos do Dr. Houston, que é um dos fundadores da escola, foi seu primeiro diretor, seu primeiro presidente, e desde o final dos anos 70, início dos anos 80, ele então criou a cadeira de Teologia Espiritual. Ele completa agora, no mês que vem, 96 anos, mas segue bem, segue ativo. Ele, no momento, ele está viajando para Israel, depois tem uma viagem para o Japão, continua dando aulas, está escrevendo 2 ou 3 livros agora e continua dando palestras em todos os lugares, recebendo gente o tempo todo na sua casa, onde ele mesmo prepara a comida. Ele ficou viúvo em 2014, não tem ninguém que o ajude, assim, não que ele não queira, mas não tem. Mas agora acho que a idade já está ficando meio pesada. Ele teve um AVC no final de julho, mas ele tem uma coisa no DNA dele, que quando ele morrer vão fazer alguma investigação e descobrir o que tem ali dentro, porque é impressionante como que alguém com 96 anos mantém esse ritmo. Ele teve alta depois de uma semana na UTI, teve alta para descansar, chegou domingo em casa. Na segunda-feira ele até me manda um e-mail falando que estava bem, na terça ele estava na escola dando aula. Era para ficar de repouso. Aí acho que os filhos perderam a paciência com ele e arrumaram um lugar de idoso para ele ficar. Ele ficou meio bravo, mas aceitou a ideia. Mas não é um lugar que prende, é um lugar onde ele vai ter mais assistência, acho que é importante. Mas enfim, o Dr. Houston, ele criou essa escola não para ser uma escola para formar pastores a priori, mas para fazer com que ajudar profissionais das mais diferentes áreas pudessem integrar a fé com as suas áreas de trabalho, de atuação, de conhecimento. Ele mesmo não é um teólogo, nunca foi um missionário, nunca foi um pastor, ele é um geógrafo de formação, mas inspirado na amizade dele, que ele teve com C.S. Lewis, embora o C.S. Lewis fosse já bem mais velho que ele ficava impressionado de ver como que aquela pessoa, como que o C.S. Lewis, um professor de literatura, sem nenhuma formação acadêmica em teologia, nenhuma formação regular em teologia, articulava tão bem a fé com tudo aquilo que ele fazia, e integrava a fé com tudo aquilo que ele era e com tudo que ele fazia, com o que ele escrevia, com tudo. E ele, então, quando viu que havia esse pequeno grupo em Vancouver, no Canadá, ele, professor em Oxford, na Inglaterra, vendo esse pequeno grupo da Igreja dos Irmãos
pensando num lugar que pudesse atrair profissionais, estudantes de diferentes áreas para integrar a fé com as outras disciplinas. Ele então aceitou o convite, largou tudo, 25 anos de carreira numa das universidades mais prestigiadas do mundo, e atravessou o Atlântico, atravessou o continente, foi parar na beira do Pacífico para começar uma escola que tinha 7 alunos no seu primeiro dia de aula, dos quais 3 morrem num acidente de carro indo para a aula inaugural. E começaram assim, né? Mas ele é uma pessoa muito visionária, hoje é uma escola que tem contribuído muito. Essa influência de uma escola voltada não para formar pastores, embora muitos pastores tenham estudado lá, a formação para pastores hoje é muito grande, mas ainda é uma escola que integra isso. E isso sempre ficou comigo. E de 93 até 2005, mais ou menos, nós tivemos vários seminários, vários programas lá em Brasília, criamos informalmente o Centro Cristão de Estudos para poder organizar esses eventos. Mas paramos por um tempo e agora, o ano passado, retornamos, e o Vocatio é então um programa voltado para integrar a fé cristã, a fé pessoal que nós temos em Cristo nas outras áreas da vida. E, infelizmente, assim, quando o reverendo Pedro fala sobre esses dualismos que nós temos, que é um problema enorme, difícil da gente superar, mas isso envolve essas coisas, né? Assim, as pessoas olham para mim, ou para o reverendo Pedro, ou para qualquer outro, nós somos pessoas vocacionadas, os outros não são, né? Os profissionais não têm vocação. Então, o povo de Deus é formado com 0,0001% de pessoas vocacionadas e 99,999% de pessoas sem vocação nenhuma. E isso é um prejuízo enorme para o mundo e um prejuízo enorme para a Igreja de Cristo. E a nossa ideia é ajudar os profissionais a entenderem que o chamado de Deus é para todos nós, e todos nós temos uma vocação diante de Deus. E aquilo que nós fazemos de segunda a sexta, de segunda a sábado, importa ao reino de Deus. E precisamos aprender a integrar a fé com a realidade pública. Muitas vezes nós criamos uma expectativa irrealista, infantilizada, de que certos líderes ou políticos, ou seja o que for, irão resolver os nossos problemas. Não. Nós vamos ter uma cidade, nós vamos ter uma comunidade, nós vamos ter um país melhor quando nós, como povo, nos articularmos, entendermos a influência da fé em todas as instâncias da vida. Então, o Vocatio é um programa estruturado para profissionais cristãos integrarem a fé e saberem articular a fé com a vida pública. Então, são 8 módulos todos os anos, de março a junho, agosto a novembro. No primeiro final de semana, geralmente, nós temos 6 horas de aula presencial. Depois, isso é seguido de encontros de mentoria com grupos menores. Antes desses encontros, tem uma semana de leitura. Depois nós temos esses encontros de mentoria para trazer aquilo que foi ouvido e lido para a realidade do dia a dia dos profissionais. E são 2 encontros de mentoria, e na última semana do mês, um período para escrever 1, 2 páginas de um trabalho reflexivo na forma como cada um entende e integra a fé dentro daquela expectativa, dentro daquilo que aprendeu. Esse ano nós tivemos o nosso último módulo agora, penúltimo, com o Dr. Uriel Reckert, um psiquiatra, e que veio dar um curso sobre o cansaço dos bons, sobre o burnout, sobre essa dificuldade que muitas vezes temos
de entrar na nossa atividade e de repente nos sentimos cansados, parece que as coisas não andam, parece que nada melhora, parece que nada funciona, entramos cheios de ideias, cheios de visões e de sonhos, e parece que as coisas andam mais para trás do que para frente. Isso gera um cansaço, gera desilusão, gera o descontentamento, gera um certo niilismo, e nós então desistimos de fazer o que temos de fazer. Vamos viver como todo mundo vive, vou cuidar da minha vida, vou fazer o que eu tenho que fazer, vou cuidar dos meus filhos, dane-se o mundo, dane-se as pessoas, etc. Então o curso foi voltado para isso. O último agora, no primeiro final de semana de novembro, não exatamente o primeiro, que vai dar um feriado, em novembro vai ser o segundo, é o Márcio, que é um diretor de uma empresa de telefonia móvel, e que vai falar sobre o desafio da inteligência artificial e sobre a vaidade de buscar realização na vida profissional. Muitas vezes nós temos uma idolatria profissional, achando que o trabalho, a profissão, vai nos realizar. E a coisa geralmente não funciona bem assim. Bom, isso é o Vocatio. O Emaús é um outro programa, esse começamos há 7 anos atrás. É um programa que tem procurado ajudar pessoas crentes já de alguma caminhada de fé a terem uma experiência espiritual mais profunda e mais pessoal. Esse é um programa de 2 anos. Nesses 2 anos nós temos 6 encontros, 6 retiros, 3 em cada ano. Todas as semanas enviamos para os participantes jornadas espirituais com textos bíblicos, textos clássicos de autores de toda a história do cristianismo, com textos mais devocionais, e a proposta é aprofundar a experiência pessoal, torná-la mais profunda, mais pessoal, e ajudar a amadurecer a experiência da fé. E então nós temos esses retiros, nós temos leituras, nós temos práticas devocionais. Os retiros não são retiros com palestras, não tem palestra, grande parte do tempo é silêncio, é revisão de vida. Nós introduzimos alguns temas, ouvimos, conversamos, interagimos, mas são textos para leituras, perguntas de meditação, exercícios espirituais, exame de consciência, tempo de confissão, revisão de vida, lectio divina, é o que a gente tem feito nesses encontros. Então, se você tiver interesse em participar, o reverendo Pedro tem meus contatos, o da Tininha, é só você nos escrever, dar os seus dados, nome, etc., deu ao seu interesse. Nós temos um casal aqui em Goiânia, o Pedro e a Maiara, que são lá da Maranata, que tem nos ajudado. Você pode também entrar em contato direto com eles, tá bem? Nós vamos começar um novo grupo do Emaús aqui em Goiânia o ano que vem, tá? Nós estamos já na fase de fechar o grupo, então são em torno de 30 pessoas, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a média vai ser sempre essa, tá bom? É isso, tá? Qualquer dúvida depois me procurem. Vamos abrir então nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. E nós vamos seguir. Ontem pela manhã nós meditamos sobre esse tema fundamental, esse tema básico, central da experiência cristã, na maneira como Paulo vê, na forma como Paulo compreende essa metanoia, essa conversão, não apenas como uma realidade estática do passado, mas como uma realidade continuada, como uma resposta ao nosso encontro ou à forma como Deus revela o seu propósito redentor a nós. Ontem à noite nós estivemos olhando sobre essa linguagem da oração,
E basicamente essa linguagem onde Paulo segue uma tradição que já nos é apresentada nas Escrituras, particularmente nos Evangelhos. E hoje agora de manhã, à noite, amanhã de manhã, eu gostaria de olhar para alguns aspectos, digamos, mais práticos. Não gosto muito dessa palavra, mas talvez mais próximos da realidade do nosso dia a dia, naquilo que Paulo vem apresentando aqui nessa carta extraordinária. Ele começa o capítulo 4 com esse apelo: rogo-vos, pois, irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Nós sabemos que, acho que eu já falei sobre isso aqui, que a carta de Paulo aos Efésios, ela é dividida em duas metades, né? Os capítulos 1 a 3 e 4 a 6. O 1 a 3, Paulo descreve aquilo que nós poderíamos chamar das extraordinárias riquezas de Cristo, dos tesouros extraordinários, daquilo que Cristo fez, daquilo que Cristo já revelou. E os capítulos 5 em diante, a 4, 5 e 6, a vida que emerge, a vida que brota dessa realidade. Nós estamos falando esses dias sobre o que significa viver entre a realidade visível e a realidade não visível. Existe um mundo visível, o mundo no qual nós estamos envolvidos, que participamos, esse mundo que todos nós atuamos nele, esse mundo onde nós trabalhamos, onde nós lidamos com os nossos problemas e dilemas familiares, comunitários, esse mundo de economia, política, esse mundo onde nós interagimos com a sociedade, com todas as suas agonias, sofrimento, violência, etc. Esse é um mundo visível. Mas existe uma realidade não visível. Essa realidade que João percebe na sua visão em Patmos, essa realidade que Paulo descreve quando ele diz que procurava prestar atenção nas coisas que não se veem. As coisas que se veem passam, mas as que não se veem são eternas. Não são coisas do além, nem coisas do futuro. São coisas presentes, realidades presentes, porém não visíveis. Aquilo que João vê em Apocalipse são realidades presentes, não visíveis. E como eu disse na quinta noite, essa expressão do reverendo Johnson, quando ele diz desses dois elementos importantes da experiência de João em Apocalipse, que é perceber, identificar, interpretar a realidade visível do presente à luz da realidade não visível do futuro, mas também interpretar, olhar, perceber a realidade visível do presente à luz da realidade não visível do presente. Portanto, existe muito mais coisas acontecendo conosco todos os dias, a todo momento, do que nós podemos perceber. Então, quando Jesus diz, eles não são desse mundo, ou quando Paulo diz que nós fomos ressurretos com Cristo e assentados nos lugares celestiais em Cristo, ele está se referindo a uma realidade que é maior, muito mais gloriosa, muito mais impressionante do que tudo que a gente pode imaginar. E nos capítulos 1, 2 e 3 de Efésios, Paulo, então, ele com expressões curtas, bem sucintas, bem objetivas, ele traz uma infinidade de verdades, de revelações, de realizações de Cristo por nós. Nós temos uma diferença e talvez um problema quando nós nos comparamos com Paulo. Porque nós temos a tendência de olhar para aquilo que Deus faz em termos prospectivos, ou seja, as bênçãos de Deus, muita coisa que nós olhamos para a vida da fé, nós vemos em termos prospectivos, aquilo que Deus vai fazer, as coisas que irão acontecer.
mas Paulo ele olha retrospectivamente. Ele se prende muito mais àquilo que já foi feito, àquilo que já foi realizado, àquilo que já foi conquistado, e viver a partir daquilo que já existe. Esse é o apelo que ele faz agora, quando ele diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro de Cristo, que andeis de modo digno do Evangelho. Em outras palavras, Paulo está introduzindo essa segunda metade da carta, dizendo algo mais ou menos assim: diante de tudo isso que eu já escrevi para vocês, diante de tudo isso que eu apresentei, eu vou dizer agora o que eu gostaria que vocês fizessem e como eu gostaria que vocês vivessem. E resumindo isso, é como se Paulo dissesse algo mais ou menos assim: diante das bênçãos com que Deus nos tem abençoado em Cristo nas regiões celestiais, e diante da gloriosa verdade de que Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e diante da extraordinária graça de termos sido adotados como seus filhos e filhas amados, diante da redenção que temos em seu sangue e diante do perdão de todos os nossos pecados pela sua imensa graça, e diante da revelação gloriosa de toda a sua vontade que Ele nos revelou em Cristo Jesus, e diante da promessa do Espírito Santo que garante a nossa comunhão eterna com Deus, e diante da suprema grandeza do seu poder, o mesmo poder que Ele ressuscitou a Cristo dentre os mortos, poder que nos une a Cristo, fazendo de nós o seu corpo e a sua igreja, diante da vida que nós temos em Cristo por causa de sua grande misericórdia e do grande amor com que Ele nos amou, e diante dos lugares celestiais onde fomos assentados pela ressurreição de Cristo, e diante da comunhão que Ele nos proporcionou a todos nós que estávamos longe dele, longe de suas promessas, sem Deus e sem esperança nesse mundo, e diante da paz que ele nos dá ao derrubar todas as paredes de inimizade que nos separam, e diante do poder do Evangelho que fez de nós homens e mulheres novos, abrindo-nos o acesso ao Pai pelo poder do Espírito Santo, e diante da presença de Jesus, a pedra angular, onde a sua igreja é edificada como um santuário dedicado a Deus, e diante da verdade de que todos nós, independente de raça, idade, somos em Cristo Jesus herdeiros de Deus, membros de um mesmo corpo e participantes das gloriosas promessas de Cristo, e diante da multiforme sabedoria de Deus revelada à igreja e testemunhada pelos principados e potestades, e diante da presença de Cristo em nossos corações, realizada pelo seu Espírito no interior de cada um de nós, e diante da compreensão do amor de Deus em Cristo Jesus, que excede todo entendimento, e diante da plenitude de Deus que envolve a todos nós como seu povo, e diante daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, e diante da glória oferecida a Deus na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todo sempre, diante de tudo isso eu vou dizer agora o que eu espero de vocês. Vocês estão entendendo? O que Paulo está dizendo não são coisas que irão acontecer, isso tudo já aconteceu. É diante da compreensão de tudo aquilo que já foi feito, de tudo aquilo que já foi realizado, de tudo aquilo que já foi conquistado. Ele falou: agora, se vocês entenderam isso, se vocês captaram isso, se vocês perceberam isso, eu agora vou dizer para vocês como que eu acho que vocês deveriam viver, de que maneira vocês deveriam andar. E aí ele traz esse apelo: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então veja bem, quando nós temos um chamado,
Quando nós temos uma vocação, quando nós nos vemos eleitos, nós passamos a viver como homens e mulheres vocacionados, como homens e mulheres chamados, convidados, como homens e mulheres eleitos. É exatamente isso que nós vivemos hoje dentro de um processo político. Pessoas que são eleitas e passam a viver como pessoas eleitas, mesmo que muitas vezes não vivem de modo digno dessa eleição ou dessa vocação. O que Paulo está dizendo para nós é que todos nós, todos, não apenas pastores, missionários, obreiros, não apenas aquilo que você faz na sua igreja, o ministério que você tem com a música, com um grupo pequeno, na escola dominical, com as crianças, mas aquilo que você faz na segunda-feira, na terça, o seu trabalho como engenheiro, como comerciante, como servidor público, como empresário, como profissional liberal, seja o que for, o que Paulo está dizendo é que todos nós temos um chamado básico, todos nós temos uma vocação básica. Esse foi um princípio que os puritanos no século XVI entenderam muito bem e que nós, infelizmente, não conseguimos perceber com a mesma grandeza e profundidade que eles perceberam. O conceito, a visão que eles tinham de vocação, de chamado, foi uma das mais revolucionárias na história da igreja. William Perkins, um dos grandes puritanos do século XVI, ele dizia que todo cristão, todo, seja ele homem ou mulher, jovem, todo cristão tem pelo menos uma vocação diante de Deus. E fundamentalmente, a vocação de cada cristão é promover o bem comum. Trabalhar para que a sociedade possa usufruir da graça comum de Deus. Todos nós. E ele dizia assim: se você tem a oportunidade de ter uma vocação onde você vai ganhar um bom dinheiro, ter fama e prestígio, mas promover menos o bem comum, e a chance de uma vocação onde você vai ganhar menos e vai ter menos sucesso, menos visibilidade, menos realização pessoal, mas vai promover mais o bem comum, ele diz: escolha a segunda, porque Deus nos chamou e nos vocacionou para promover o bem comum. E ele dizia ainda, falou: alguém pode me perguntar dizendo o seguinte, mas eu devo trabalhar na minha vocação para sustentar a minha família? Ele responde dizendo: não, você deve procurar a sua vocação para promover o bem de todos. Sustentar a sua família é seu dever, mas a sua vocação é promover o bem de todos. Porque quando nós vivemos como pessoas vocacionadas, chamadas, eleitas, e entendemos o fundamento, entendemos a base, entendemos o alicerce, onde essa vocação emerge, a vida que brota desse alicerce, desses fundamentos, isso faz com que esse senso de vocação ou de eleição, ele dá a nós um sentido de identidade e de destino. É como eu comentei com vocês na noite de quinta-feira. Nós precisamos nos perguntar em que grande história a minha história pessoal é parte. Se nós não temos noção da grande narrativa, a nossa narrativa pessoal, ela se perde. Ela torna-se confusa, torna-se entediante. Nós temos uma tendência enorme a nos ver, muitas vezes, frustrados.
Então, quando eu entendo o meu chamado e a minha vocação como um discípulo de Cristo, chamado por Cristo para, como discípulo de Cristo, afirmar que Jesus é o Senhor em todas as esferas da vida na qual eu me encontro, seja dentro da minha casa, seja no meu ambiente profissional, seja na comunidade à minha volta, eu sou chamado, vocacionado a viver essa nova realidade, a viver esse mundo não visível dentro da realidade visível, para que o mundo perceba a graça de Deus para a vida de todos nós. Então, um chamado nos dá um sentido de identidade e um sentido de destino. Se temos um chamado e se temos consciência dessa vocação e dessa eleição, ela define aquilo que fazemos. Ela dá um sentido para o trabalho do dia a dia. O que dá sentido para o trabalho não é o trabalho, não é a profissão em si, ela não dá. O que dá é o sentido de vocação que eu tenho e como que eu levo essa consciência do meu chamado para dentro daquilo que eu faço. Isso muda tudo. Um chamado, ou uma vocação, ou uma eleição molda o nosso comportamento e define a nossa ética. Molda a nossa moral. Um chamado, ou uma vocação, ou um sentido de convite, de eleição, produz em nós, realiza em nós uma vida mais coerente, mais íntegra. Nós conseguimos integrar o domingo com a segunda. Nós conseguimos integrar aquilo que fazemos ao longo da semana com aquilo que celebramos no culto no domingo. Nós conseguimos integrar a maneira como nós lidamos com os nossos negócios com a nossa fé. Nós deixamos de lado esse dualismo de dizer, não, Deus não se mete nos negócios. Negócio é negócio, religião é religião, são duas coisas distintas. Negócio quem define são as regras do mercado, os mandamentos de Deus, e a palavra de Deus diz pouco respeito ao meu negócio. Política é política, igreja é igreja, religião é religião, não vamos misturar as coisas. Não se trata disso. Trata-se de levar essa consciência de chamado para todas essas esferas e atuar dentro delas a partir dessa consciência. Os puritanos fizeram isso muito bem. O relato deles é impressionante. Pra vocês terem uma ideia, eles chegam na Nova Inglaterra em 1619, que foi um ano muito ruim, de um inverno rigorosíssimo, perderam praticamente todas as sementes, a colheita, mas no ano seguinte, com a ajuda dos nativos, já tiveram uma colheita melhor, fizeram o culto de ação de graças, que deu origem a esse feriado que tem na América do Norte, do Dia de Ação de Graças, e eles seguiram com isso em 1920 para 21. Em 1935, 15 anos depois, eles estavam lançando a pedra fundamental da Universidade de Harvard. Veja, em 15 anos, eles construíram uma cidade, a prefeitura da cidade, a igreja dessa cidade e começaram uma universidade. 15 anos. Nós estamos há 30 querendo construir uma igreja e a gente não consegue. Eles, em 15 anos, eles fizeram tudo isso. E construíram a universidade para promover o bem comum. Porque para eles a educação iria libertar as pessoas da ignorância, iria construir uma nação que fosse bem formada, bem instruída, e aquilo serviria para a glória de Deus. Essa universidade, John Harvard, foi um pastor. Não teve filhos, doou essa propriedade que ele tinha, onde é a universidade hoje. A primeira biblioteca dela foram os livros que ele tinha, talvez umas 200 de livros que ele possuía.
Ela era mantida por sacas de trigo, de milho que os agricultores, os fazendeiros da região doavam. E ali começou. Mas a visão do bem comum era fundamental para eles. E mais, esse sentido de unidade. Porque o que Paulo coloca aqui diante de nós é que esse nosso chamado primário nos faz caminhar, diz ele, com toda humildade, mansidão, longanimidade, aprendendo a suportar, a cuidar uns dos outros e nos esforçando com diligência, com perseverança, para poder promover a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse relacionamento é o resultado natural da nossa compreensão do que Deus está fazendo, já fez. Para Paulo, nós não criamos a unidade, nós não criamos a comunhão. Ela nos é dada, ela é uma oferta de Cristo, não é resultado de litros e litros de cafezinho que a gente precisa tomar juntos, não. Nós não criamos isso. Isso é um dom de Deus. Isso nos é oferecido por meio de Cristo. A exortação não é para nós criarmos a unidade. O Deus Criador, o Deus triuno da graça, Ele já fez isso. No capítulo 1, nos versos 9 e 10, Paulo diz que Deus fez com que tudo fosse convergido em Jesus Cristo. Tudo é atraído para esse centro que é Cristo. Portanto, viver de modo digno da nossa vocação é viver apaixonadamente em torno daquilo que Deus já realizou em Cristo Jesus. Então veja, pessoas são diferentes, hábitos são diferentes, ideias são diferentes, por vezes contraditórias, tradições são diferentes, denominações são diferentes, opiniões são diferentes. A única realidade que nós temos em comum é o dom de Cristo. E é sobre isso que Paulo fala. Ele não fala sobre a necessidade de nós pensarmos de forma padronizada, não. Para pensarmos, para termos opiniões, mesmo que diferentes, sejam todas elas sustentadas, formadas, estruturadas em torno do dom de Cristo, da dádiva de Cristo, em torno daquilo que nós temos em comum. Portanto, a nossa tarefa é preservar, é sustentar aquilo que já foi realizado, é dar visibilidade para aquilo que já existe, é nos esforçar para que cada um de nós viva a partir dessa realidade que Paulo descreve nos 3 primeiros capítulos. Existe um só corpo, existe uma só igreja, pode existir milhares de templos, pode existir milhares de denominações, de tradições cristãs, mas a realidade é que existe apenas um único corpo, que é o corpo de Cristo. Existe um único Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Existe um único batismo, que é o batismo de Jesus. Existe uma única fé, que é a fé em Cristo Jesus. Nós temos esses elementos que fazem parte do dom de Cristo para formar o povo de Deus. A tarefa de Paulo em praticamente todas as suas cartas, às vezes nós temos a tendência de olhar para as cartas de Paulo pensando muito mais na sua no seu conteúdo doutrinário, no seu conteúdo teológico, o que é bom. Paulo explora muito isso nas suas cartas, mas é muito mais do que isso. O que Paulo faz nas suas cartas, como na carta aos Romanos, nas 2 cartas à igreja de Corinto, a carta aos discípulos de Jesus em Éfeso, o que Paulo está se esforçando, o que Paulo se empenha para fazer, é
tornar possível que gentios, pagãos convertidos, judeus convertidos, encontrem-se num único lugar e se vejam como povo de Deus. E essa tarefa não é uma tarefa simples, não é uma tarefa trivial. Você tomar gentios pagãos, oriundos de tradições as mais diferentes, complexas, gregos, romanos, com tradições as mais diferentes, e judeus com a sua longa tradição, trazer esses grupos distintos para um único espaço e fazer com que eles se vejam como um único povo. Esse é o empenho de Paulo. Essa é a tarefa de Paulo. É isso que ele procura fazer na Igreja de Jesus Cristo. Há um só corpo, diz Paulo, que é o corpo de Cristo. Há um só Espírito, que é o Espírito de Cristo. Há uma só esperança, que é a nossa esperança em Cristo. Há um só Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Há um só batismo, que é o batismo de Cristo. Há um só Deus e Pai, que é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós vivemos a partir do dom de Cristo, nós vivemos a partir dessa realidade. Então, quando ele fala dessas virtudes como humildade, mansidão, longanimidade, Paulo não está nos exortando para nós nos esforçarmos para sermos humildes, nos empenharmos para sermos mansos. O que Paulo faz é reconhecer que essa é a condição de quem está em Cristo. Se temos o seu Espírito, nós precisamos andar como ele andou. Nós não nos tornamos humildes ou mansos. Essas virtudes, mansidão, humildade, longanimidade, paciência, são as evidências da vocação. Todo vocacionado, todo aquele que é chamado, ele evidencia o chamado de Cristo através dessas virtudes. Essas virtudes são a evidência da presença do Espírito de Cristo em nós. Esse é o princípio que envolve a nossa união com Cristo. Esse tema que Paulo explora nos capítulos 14, 15, 16 e 17 de João, onde ele trabalha, ele explora, ele descreve a união do Pai com o Filho, no capítulo 14, e como que o Pai e o Filho são um. Quando Jesus responde para Filipe dizendo: quem vê o Pai, vê o Filho. Por que quem vê o Pai, vê o Filho? Jesus responde dizendo: por causa da mesma palavra. O Filho pronuncia a mesma palavra do Pai, realiza as mesmas obras do Pai, por isso o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Mas nos versículos 20 em diante do capítulo 14, Paulo introduz cada um de nós nesse mesmo relacionamento. Ele está no Pai, o Pai está no Filho e nós estamos no Pai por meio do Filho. Por quê? Por causa da mesma palavra. Cantamos ontem: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. De forma que aquilo que é do Pai torna-se do Filho, o que é do Filho torna-se do Pai, e por meio do Filho nós entramos e participamos da mesma comunhão do Pai com o Filho. No capítulo 17, no capítulo 15, Paulo usa, já no capítulo 14, essa preposição que para mim é a preposição mais impressionante na linguagem de João, quando ele diz: se vós permanecerdes em mim e eu permanecer em vocês, ou se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vocês, isso significa que nós participamos da mesma obra de Cristo.
Se ele está em nós e nós estamos nele, significa que a mansidão dele torna-se a nossa mansidão, a humildade dele a nossa humildade, a bondade dele a nossa bondade, a justiça dele a nossa justiça, a criatividade dele a nossa criatividade, o amor dele o nosso amor, a compaixão dele a nossa compaixão. Tudo aquilo que é dele torna-se nosso, integralmente nosso. E no capítulo 16, quando ele descreve a missão do Espírito Santo, do Consolador, ele diz que o Espírito Santo vai tomar tudo aquilo que é de Cristo e fazê-lo nosso, integralmente nosso. E dessa forma nós estamos unidos a Cristo. É assim que Jesus conclui isso na oração sacerdotal, quando no verso 21 ele diz que, da mesma maneira como tu estás em mim, eu em ti, sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. De forma que tudo aquilo que é de Cristo torna-se nosso. Então, quando Paulo fala dessas virtudes de humildade, de mansidão, ele não está falando de alguma coisa no sentido grego da virtude. Essa virtude que nós nos empenhamos para conquistá-la, para desenvolvê-las. E nós fazemos isso pelo nosso esforço, pelo regramento da nossa própria vida, pela maneira como nós nos autodisciplinamos. Não, Paulo não entra nesse pensamento grego. O que Paulo está dizendo é que essas virtudes estão presentes em nós porque nós compreendemos o Evangelho. Se elas não estão presentes em nós, é sinal de que ainda não compreendemos a obra de Cristo. Vocês estão entendendo? Elas são a evidência. Andar de modo digno é fazer com que a obra de Cristo seja uma realidade verdadeira em cada um de nós. Aprendemos a considerar os outros superiores a nós mesmos. Isso é Cristo que faz, é o Espírito de Cristo que faz. Aprendemos a abrir mão do controle, da dominação, a renunciar ao poder. Aprendemos a nos render, a nos integrar, a desenvolver uma capacidade de confiança básica, porque é isso que o Espírito de Cristo realiza em nós, é o fruto do Espírito. Aprendemos a cultivar a paciência, a arte da espera, que é a oração básica de Israel. Espera no Senhor, espera. Esperei confiantemente no Senhor, espera. Essa é a oração fundamental de Israel. A arte da esperança e de saber aguardar o kairós de Deus, a hora de Deus. Aprender a suportar, a dedicar-se um ao outro, a sustentar, a ajudar, a encorajar um ao outro. O reverendo Peterson, nessa paráfrase da Bíblia, a mensagem, ele traduz esse texto dos primeiros 4 versos do capítulo 4 de Efésios, dos primeiros 6 versos, dizendo assim: diante de tudo isso, direi o que quero que vocês façam. Enquanto estou preso aqui pelo simples fato de servir o Senhor, quero que saiam e caminhem, ou melhor, que corram pelo caminho que Deus ordenou que seguissem. Não quero que ninguém fique de braços cruzados. Não saiam por aí por caminhos que não levam a lugar nenhum. Cuidem também para agir com humildade e disciplina, sem desanimar, sempre constantes, dedicando-se uns aos outros com amor, considerando as diferenças entre vocês, sempre resolvendo logo todo e qualquer desentendimento.
Vocês todos foram chamados para andar no mesmo caminho, para seguir na mesma direção. Por isso, permaneçam juntos de coração e na caminhada. Vocês têm um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que governa sobre todos, age por intermédio de todos e está presente em todos. Tudo que vocês são, pensam e fazem é permeado por essa linda unidade. É isso que nós precisamos aprender e precisamos compreender. Há uma realidade não visível de tudo aquilo que Cristo já fez e nós precisamos responder a ela. Eu queria avançar um pouco mais sobre esse tema, esse chamado para esse modelo de relacionamento, porque tudo que Paulo vem escrevendo, ele desemboca a partir do capítulo 4 na vida da igreja, na vida da comunidade cristã. E diz respeito a nós, pessoalmente, individualmente, diz respeito a nós como família, diz respeito a nós como cidadãos, diz respeito a nós como trabalhadores ou como empregadores, diz respeito a tudo. E eu quero ver se de hoje até amanhã, pela manhã, a gente consegue avançar um pouco mais. Mas essa vida que nasce em Cristo Jesus, essa vida que brota da ressurreição de Cristo, essa vida onde Paulo nos exorta no verso 2 do capítulo 5, quando ele diz: andai em amor como Cristo nos amou. O que Paulo está mostrando é que fora de relacionamentos bem consistentes, bem concretos, bem verdadeiros, reais, nós não conseguimos compreender a grandeza daquilo que Cristo fez por nós. A nossa identidade, quando ela é buscada em termos de profissão, de poder, de dinheiro, sucesso, etc., etc., ela torna tudo irreal. O que torna real é a maneira como nós respondemos a Cristo, na forma como nós nos relacionamos. No capítulo 5, Paulo coloca 3 não mas, e segue de 3 princípios que envolvem esses relacionamentos. Eu quero falar do primeiro deles e deixar os outros 2 e os seus desdobramentos para hoje à noite. Verso 15 do capítulo 5, Paulo diz assim, ele diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esses 3 não mas, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, no qual tudo o que ele envolve dissolve. Noutras palavras, e tornando essa afirmação de Paulo mais abrangente, não se envolvam com aquilo que dissolve, com aquilo que desaparece, com aquilo que existe por um breve momento, mas que ele rapidamente se perde, mas enchei-vos do Espírito. 3 não, mas. Todos os 3 descrevem a forma como vivemos. Nós podemos viver como insensatos, homens e mulheres desorientados, confusos, iludidos, embriagados, ou podemos viver como pessoas sábias, sensatas, íntegras, verdadeiras. O imperativo que torna os nossos relacionamentos sábios, íntegros, verdadeiros, é o imperativo enchei-vos do Espírito. É interessante que Paulo contrasta a embriaguez com o Espírito com a embriaguez com bebidas ou com outro tipo de droga. Em Éfeso, uma divindade bastante popular era Dionísio. E o culto a Dionísio envolvia muita música, muita dança e um ambiente excitante regado com muita bebida.
E Dionísio era reconhecido como o deus do vinho. E a embriaguez sinalizava que Dionísio estava dentro de cada adorador. Tá? Veja, eu estou me referindo aqui à embriaguez, tá? Que fique bem claro isso. Mas quando a pessoa tornava-se dominada pela bebida, isso era um sinal de que Dionísio estava dentro dessas pessoas. E elas então faziam aquilo que era próprio de um adorador de Dionísio fazer. E Paulo afirma que nós, os cristãos, pelo contrário, quando nós somos habitados pelo Espírito Santo, quando o Espírito vem e nos envolve, entra e participa da nossa vida, a primeira evidência da presença e do poder do Espírito Santo em nós são os nossos relacionamentos. É a maneira como nós nos relacionamos. Então veja, se a embriaguez causa dissolução, o que o Espírito realiza tem solidez, permanência. E nós podemos ver isso claramente em todo o Novo Testamento, principalmente nas narrativas do livro de Atos. E há 3 realidades que Paulo apresenta aqui que descrevem o que eu chamaria de relacionamentos moldados ou relacionamentos cheios do Espírito Santo. Linguagem, gratidão e sujeição. Linguagem, gratidão e sujeição. Enchei-vos do Espírito falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, etc., sendo sempre gratos por tudo e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Linguagem, gratidão e sujeição. Eu vou falar sobre linguagem e à noite sobre gratidão, sujeição e seguindo o restante do capítulo 5. Uma das evidências da presença do Espírito, e talvez na nossa cultura religiosa, protestante, evangélica, recente, olhando para os 40, 50 anos atrás, nós temos a tendência de ver o Espírito Santo como um visitante ocasional na vida da igreja ou na experiência pessoal. Temos uma dificuldade grande, pelo menos percebo na vida de muitas pessoas, de não vê-lo integrado dentro da comunhão trinitária e entender claramente o seu papel. Então, quando falamos na quinta-feira à noite sobre a perda da transcendência, uma das características da perda da transcendência na nossa cultura tecnológica é que nós não, ou melhor, nós temos hoje muita dificuldade de entender, discernir, perceber e compreender a presença e o papel do Espírito Santo na igreja moderna. Muita dificuldade. Ele sempre foi identificado com algo poderoso, com uma manifestação sobrenatural. E muitas vezes, diante das dificuldades ou da ausência de eventos que impressionam pela sua sobrenaturalidade, nós temos muita dificuldade de identificá-lo. E hoje, com a tecnologia, nós temos mais dificuldade ainda, porque nós temos recursos tecnológicos para tudo, correto? Se um filho nosso fica doente, talvez a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar se o nosso plano de saúde, quem são os melhores médicos, os melhores hospitais, os melhores especialistas na área, e vamos atrás disso. Talvez depois, quando lá na frente os médicos disserem, olha, não tem alternativa clínica, talvez a gente vai pensar em orar e fazer alguma coisa assim. No meio disso a gente ora,
Mas talvez a nossa atenção maior seja bem mais voltada para a tecnologia que pode ajudar. Não estou criticando aqui a tecnologia. Quando eu era adolescente, saía à noite, eu sei que meus pais, minha mãe em particular, ficava acordada até a gente chegar. Sem escândalo, sem nada, mas ela deixava o quarto dela, a porta entreaberta, ficava lá deitada, com a luz apagada. A hora que ela via eu, meu irmão, entrando dentro de casa, ela então se recolhia e dormia, mas não enquanto a gente não chegasse, e ali ela ficava orando. Hoje, quando os nossos filhos demoram para chegar em casa, a gente pega o celular, liga, vê onde é que eles estão, nos acalmamos, estão na casa dos amigos, estão conversando, está tudo bem, e a gente vira para o lado e dorme. Se acordar daí 1 hora e eles não tiverem chegado ainda, a gente volta, liga de novo. Mas se a musculatura espiritual da minha mãe foi fortalecida pelas suas orações, a minha musculatura é flácida, porque eu me apego mais às ferramentas tecnológicas do que a minha confiança e dependência de Deus. Não estou falando nada contra o celular, reconheço seu valor, acho muito bom poder ligar, saber onde eles estão, estar aqui, ter notícia dos meus filhos, dos meus netos, saber como é que eles estão, isso é muito bom, não tem nada de ruim nisso. O que eu quero dizer é como que a tecnologia ela vai mudando. Hoje, nós muitas vezes presumimos que se temos uma boa música na igreja, nós temos uma boa adoração. Não. Para ter uma boa música, precisamos ter bons músicos, bons instrumentos, um bom equipamento de sonorização e teremos uma boa música. Mas criar uma comunidade de adoradores é outra história, é outra coisa. Podemos ser bons cantantes, mas isso não nos torna adoradores. Às vezes podemos achar que se temos uma igreja bem estruturada, organizada, com pessoas que dão boas-vindas aos visitantes e temos grupos pequenos e interagimos uns com os outros, nós temos comunhão. Não, não necessariamente. A comunhão é uma outra história, é um outro evento. Mas hoje nós temos a tendência de achar que se conseguimos fazer com que as coisas funcionem adequadamente, nós temos o resultado pretendido. Não, não. E daí, para muitos de nós, isso seria tema para uma outra conversa, há uma dificuldade muito grande de entender hoje o que significa andar no Espírito, ou viver no Espírito. Parece uma coisa muito abstrata, muito distante, muito subjetiva. Mas para Paulo, aqui nesse texto, a primeira evidência para ele nesse texto da presença do Espírito Santo são as nossas palavras, a nossa linguagem. Eu acho isso impressionante. Veja, são as palavras que criam a comunidade. São palavras que criam relacionamento. Se não me engano, foi fugiu o nome dele agora, já falecido esse autor, que foi pastor presbiteriano, depois ele deixou, Rubem Alves. Acho que ele fez isso citando Nietzsche. E ele dizia que um sacerdote, um pastor, nunca deveria ou não deveria dizer para o casal de noivos ali no altar, dizendo: fulano, você promete amar a fulana na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Fulano, você promete amar fulana na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Ele diz que a pergunta não deveria ser essa. Ele dizia que a pergunta deveria ser: fulano, é com a fulana que você gostaria de passar o resto da sua vida conversando? Fulana, é com esse fulano que você gostaria de dedicar o resto da sua vida conversando? Ele diz que não existe nada mais sensual, nada que une mais as pessoas do que as palavras. E como isso é difícil. Como que a nossa linguagem é confusa,
Nós destruímos comunidades ou construímos comunidades com as nossas palavras. E é por isso que grande parte do capítulo 4, Paulo trata desse tema. Não sei se você já parou para prestar atenção, mas alguns versículos aqui nós poderíamos destacar do capítulo 4. Por exemplo, no verso 15, Paulo diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Verso 17 em diante, ele diz: isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis mais quando andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Pulando para o verso 25, ele diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Verso 31. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Verso 3 do capítulo 5. Mas a impudicice e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós como convém aos santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Verso 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E ele vai. Veja quantas vezes Paulo menciona a linguagem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim aquela que é boa para edificar. Fale a verdade em amor com o seu próximo. E falar a verdade em amor não é dizer o que eu penso, não é dizer o que eu sinto. Eu vou falar o que eu sinto. Não, não é isso. Eu vou dizer tudo o que eu acho. Não, não é isso. É dizer a verdade em amor, não é a sua verdade. Não é simplesmente aquilo que você acha que vai dizer, eu vou desabafar agora. Tá, pode desabafar, mas não é disso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é que quando o Espírito Santo nos enche, nós começamos a dizer aquilo que é necessário para que o outro cresça, para que o outro amadureça. Aquela verdade em amor necessária para o desenvolvimento, para o amadurecimento, para o crescimento do outro. Ou seja, não são os meus interesses, não é a minha palavra, não é o que eu quero dizer, mas quando eu tenho a sensibilidade para perceber a necessidade do outro. Quando ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas aquela que é boa para construir, para edificar, para fortalecer, para transmitir aquilo que é bom, aquilo que é valioso, aquilo que é precioso, aquilo que procede de Deus. Ele diz, longe de vós todo tipo de malícia, aquelas conversas ambíguas, maliciosas, aquelas falas que dão duplo sentido, aquelas insinuações que tendem a produzir em nós mais desconfiança do que confiança. Aquele tipo de linguagem que é corrosivo, é tóxico, ele vai produzindo muito mais desencontros, conflitos, desconfianças, cinismos, do que confiança, amor, entrega.
O que Paulo está dizendo é que são essas palavras, são essa nova linguagem que o Espírito Santo produz dentro de nós, quando ele nos envolve, quando ele nos enche, que realiza em nós essa comunhão. As palavras constroem uma comunidade, são as palavras que criam uma comunhão. E nós precisamos experimentar a presença do Espírito Santo para essa linguagem, que ele descreve aqui como uma linguagem de salmos, hinos, cânticos espirituais, ou seja, trazer essa linguagem que é expressiva da graça de Deus para os nossos relacionamentos. Ou seja, a linguagem do Espírito é uma linguagem que nos leva a considerar sempre o outro. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, em direção àquele que é o cabeça, Jesus Cristo. Deixem a mentira de lado, sejam verdadeiros com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então eu insisto, não se trata em simplesmente dizer o que eu acho, dizer o que eu penso, o que eu sinto. Podemos até ter espaço para fazer isso, mas não é isso que Paulo está falando. Nós precisamos olhar e reconhecer de que maneira as nossas palavras e a nossa linguagem constrói ou destrói a comunidade da fé. Precisamos reconhecer que a graça de Deus, ela é comunicada através das palavras. Ela transmite graça. Ela constrói. E somente uma pessoa cheia do Espírito pode fazer isso. Então veja, o que acontece quando nós entendemos tudo aquilo que Cristo já fez? Tudo aquilo que Cristo já realizou. Qual é a vida que emerge dessa nova realidade? Paulo diz, a partir do momento em que vocês tomam consciência, reconhecem, creem, abraçam, acolhem essa nova realidade, esse mundo para dentro do qual Jesus Cristo convida vocês e passam a viver de modo digno dessa vocação, nós não conferimos dignidade a ela, nós vivemos de tal forma que a dignidade intrínseca dela seja expressiva pela maneira como nós vivemos, pela forma como nós atuamos no trabalho, no dia a dia, com os nossos empregados, com os nossos superiores, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos irmãos e irmãs em Cristo, com os mais fracos, com os mais fortes, com os mais problemáticos, com os menos problemáticos, mas atuarmos de forma a tornar o corpo de Cristo maduro. Isso significa que a palavra precisa produzir esse efeito esperado do Espírito de Deus. Ela não é necessariamente sempre branda, ela não é necessariamente sempre firme e contundente, ela precisa ter todo esse dinamismo onde envolve coragem, brandura, firmeza, compaixão, paciência, humildade, todos esses elementos próprios de Jesus na vida da igreja. Então a comunhão, ela é construída assim, os três elementos de relacionamentos moldados pelo Espírito Santo começa com esse. Falem entre vocês, conversem entre vocês, criem entre vocês uma linguagem que seja expressiva daquilo que Cristo fez. Essa linguagem vai construir essa comunhão, e essa comunhão, ela vai abençoar não só a comunidade da fé, mas a cidade na qual essa comunidade existe. Esse é o primeiro princípio. O que torna isso possível, como eu disse, é o dom de Cristo. Tudo isso que eu estou falando não é fruto do meu ou do seu esforço em tornar isso possível. É o resultado
da presença do Espírito. É o fruto do Espírito. É quando nós andamos no Espírito. Andar no Espírito não é viver essas experiências espasmódicas de um retiro, de um encontro, de uma reunião, de alguma coisa. Eu senti hoje eu não senti. Não, agora eu sinto. Não, hoje eu não estou sentindo. Não. Gente, isso é uma coisa meio esquizofrênica, né? O Espírito é a terceira pessoa da Trindade que vem do lado de Deus para o nosso lado para tornar a nossa relação com Deus, o Pai, por meio do seu Filho Jesus Cristo possível. E ele toma aquilo que é do Pai e o torna do Filho, e toma aquilo que é do Filho e o torna nosso. Na oração sacerdotal, Jesus deixa isso claro. O último versículo, ele diz que o seu desejo, a sua súplica, é para que nós possamos experimentar o mesmo amor com que ele é eternamente amado pelo Pai. Ou seja, o Espírito Santo faz com que o amor com que o Pai ama o Filho unigênito é o mesmo amor com que nós somos agora, eu e você, amados por Deus. Você já parou para levar isso a sério? Que você, eu, somos amados por Deus o Pai com o mesmo amor com que Ele ama eternamente seu Filho, nem mais nem menos.